Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, galerinha do sexto? Hoje eu estarei fazendo uma revisão daquilo que nós aprendemos lá no comecinho do primeiro trimestre, ok? Então vamos lá? Nós aprendemos sobre linguagem visual. Vocês se recordam? Aprendemos que a arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa ideias, emoções na forma de um objeto artístico. Esse objeto pode ser um desenho, uma pintura, uma escultura, arquitetura, um teatro, dança. E cada um desse objeto possui seu próprio valor, porque o artista empregou ali o seu sentimento. Também aprendemos que, para existir arte, são necessários alguns elementos. Vocês lembram quais são esses elementos? São três. O artista, que é aquele que produz a obra de arte, que é o resultado final da produção do artista, e o observador. O observador pode ser eu, você. Também vimos que na arte existem algumas funções. Tais funções como a utilitária, a arte naturalista e a arte formalista. Vimos também que dentro da modalidade de arte visual, existe a arte abstrata. Aprendemos sobre o abstrato geométrico, que é o estilo Mondrian, e o abstrato informal, que é o estilo Kandinsky. Vimos sobre os elementos básicos da linguagem visual para a produção de um desenho, uma pintura. São necessários alguns elementos básicos. São eles o ponto, a linha, a forma, o plano, a textura e a cor. O ponto, ele é o elemento básico da geometria, através do qual se originam todas as outras formas geométricas. Lembram que eu expliquei para vocês que tudo começa pelo ponto? Tudo começa através de um pontinho na folha do caderno, um pontinho na tela, um pontinho na lousa. E esse ponto, ele tem poder se for unido com outros pontos. E aí eu falei para vocês sobre o pixel. O que é o pixel? Pixel nada mais é que vários pontinhos juntos, bem pertinhos um do outro, e ele vai dar a definição de uma imagem. Então, usando uma linguagem mais técnica, pixel é uma forma mais simples ou é o menor ponto que forma uma imagem digital. Então, sendo que um conjunto de pixels ou pontinhos formam uma imagem por completo. E já que estamos falando de pontinhos, nós aprendemos também que existia um movimento chamado pontilhismo. Foi um movimento impressionista, do qual os artistas se apropriaram da técnica de pintar através de pontos ou pinceladas. Vimos sobre a linha, suas classificações entre física, geométrica e geométrica gráfica. Nós, em artes visuais, trabalhamos mais as linhas geométricas gráficas, que são classificadas em simples e complexas. As linhas geométricas gráficas simples podem ser horizontal, vertical, inclinada, convexa, côncava. E as linhas complexas são as quebradas, as onduladas ou sinuosas, e as linhas mistas, que é o uso da união de vários tipos de linhas. Vimos a utilização das linhas nas artes visuais e os significados expressos pelas linhas. Aprendemos outro elemento muito importante da linguagem visual, que é a forma. A forma é o aspecto exterior dos objetos reais, imaginário ou representados.
A linha descreve uma forma, ou seja, uma linha que se fecha dá origem a uma forma. Uma linha reta, solta no espaço, não é nada, mas quando nós a fechamos, nós damos forma a ela. Existem 3 formas básicas. Nós aprendemos que o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero são essas formas básicas. E é a partir da combinação dessas 3 formas básicas que surgem várias outras formas. Na geometria, a forma da matemática que estuda figuras, a forma geométrica plana limitada por retas que se cortam 2 a 2 é chamada de polígono. Nós aprendemos sobre os polígonos regulares e os polígonos irregulares. Também vimos que outro elemento muito importante na linguagem visual é o plano, que é a trajetória de uma linha em movimento. Essa linha em movimento se torna um plano. Como elemento visual, possui comprimento, largura, tem posição e direção, é limitado por linhas e define os limites extremos desse volume. Também vimos que para existir um plano é necessário a superfície ou o suporte. Superfície é a extensão que delimita no espaço um corpo considerável, segundo a largura e a sua altura, sem levar em conta a profundidade. Por quê? Geralmente, quer dizer, todos os desenhos, pinturas, são bidimensional, tem altura e largura, mas não é possível ter profundidade, mesmo quando nós estamos falando de desenhos tridimensionais, que dão a impressão de profundidade, mas na realidade eles não possuem tal. Suporte é onde o artista cria essa composição. Então, eu posso usar como suporte a minha tela de computador, o meu teto, a lousa, a folha, o caderno de desenho, o chão, o muro. Este é o suporte. Também aprendemos sobre a textura. A textura é um elemento muito importante na linguagem visual. É o elemento que expressa a qualidade tátil de tais superfícies do objeto. Textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, é a pele que nós damos ao nosso desenho, à nossa pintura, à nossa arte plástica. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou uma superfície, sentimos se sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visual ou tátil. Também aprendemos que existe a textura natural, a textura artificial, óptica e tátil. A natural, nós encontramos ela na natureza, na pele dos animais, por exemplo. Você consegue sentir a diferença na textura da pele de um cachorrinho e na textura do peixe, que é uma pele mais, um couro escamoso. A artificial, que é criada pelo homem, por exemplo, a decoração da textura de uma parede, se você passar a mão, você vai sentir ela áspera, ela é artificial, o homem a criou. A textura ótica, muito utilizada nos desenhos, você olha, você sente, parece ser que é uma textura áspera ou grossa, mas é só uma ilusão de ótica. Quando você passa a mão, ela é lisa. E a textura tátil, diferente da ótica. A textura tátil, você vê e sente que ela é mais grossa, mais áspera. Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui neste conteúdo de revisão. Para a próxima aula, já vou entrar com um tema novo, que é a cor, correto? É a última linguagem da linguagem visual, ok? Agora, fiquem atentos a alguns recadinhos que eu colocarei aqui, muito importante. Bom, a apostila de arte já está disponível na plataforma do Eleva.
Quem não conseguiu acessar pela plataforma, também já disponibilizei via WhatsApp. Assim que terminar essa videoaula, estarei enviando para vocês a avaliação mensal. Lembram? Aquela avaliação que era para vocês terem feito em sala de aula, porém não deu porque nós entramos de quarentena, já estarei encaminhando daqui a pouquinho no WhatsApp de vocês. Vocês irão fazer essa avaliação em uma folha de caderno ou, para quem tem impressora, pode imprimir, resolver na própria avaliação e mais tarde, assim que vocês terminarem de resolver essas questões, vocês vão tirar uma foto com a resolução dessas atividades e enviar para mim até às 18 horas de hoje, ok? Escreva o seu nome na folha de caderno ou na folha da prova, a sua série, tira a foto e encaminha para mim lá no grupo do WhatsApp. Bom, fico por aqui, seguiremos em tempo real pelo canal do Zoom. Galerinha, então até daqui a pouco. Tchau!